Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de responder umas perguntinhas da tag do Quase. Olá, pessoal, que bom ter vocês por aqui. Queria pedir para você já deixar um joinha, um hype se aparecer para você, deixar um comentário ao longo do vídeo, responder alguma dessas perguntas que eu vou responder também. Eu adoro fazer tags, mas eu ando um pouquinho sem criatividade, então se você tiver alguma sugestão de tag ou de lista que eu possa fazer aqui no canal, deixa aí nos comentários. Eu tenho feito também uma série de vídeos mostrando nichos da minha estante. Então eu já fiz, por exemplo, os livros de história sobre Idade Média que eu tenho aqui e também os livros de filosofia e literatura sobre Idade Média. E eu vou fazer sobre a Antiguidade, que já me pediram, então esse tá garantido. Mas se vocês tiverem curiosidade de alguma outra parte aqui da minha estante de ver, por favor, deixem aí nos comentários. E vocês também leiam os comentários, se tiver algum que você queira ver, deixa um joinha no comentário, que eu consigo saber o que o pessoal tá mais interessado, assim, contando os likes, tá bom? E lembrando também que se você quiser adquirir algum livro que eu falar por aqui, ou qualquer livro ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que sempre fica no box de descrição e no primeiro comentário. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, certo? Vamos então à tag. Essa tag eu vi no canal Biblioteca da Rô e o vídeo original é do canal Check-in Literário. Eu vou deixar o link para esses dois vídeos no box de descrição. Você pode ir lá ver os vídeos de outras pessoas respondendo essas mesmas perguntas. E a tag do Quase tem 9 perguntinhas. A primeira pergunta é: um livro que eu quase abandonei. O livro que eu quase abandonei foi O Ano em que Morri em Nova York, de Mili Lacombe, pela editora Planeta. Eu gosto muito dos vídeos da Mili Lacombe, ela faz vídeos pro Instagram, linkando coisas com feminismo e tal. E esse livro é uma ficção sobre o término de duas mulheres. Elas estão juntas há muito tempo, casadas praticamente, morando em Nova York, e algumas coisas acontecem que elas resolvem se separar. Qual foi o problema desse livro pra mim? A primeira parte dele foi excelente. Eu amei, eu achei que a protagonista tinha uma acidez, tava narrando a questão do coração partido de um jeito muito realista. Pra mim, a primeira parte foi perfeita. Da segunda parte em diante, então a segunda e a terceira partes, eu achei extremamente místicos, assim. Essa protagonista, ela vai atrás de se curar, entre aspas, desse coração partido, dessa separação que ela teve. Só que ela vai para caminhos de ir para um retiro espiritual, que é uma coisa que eu não estava esperando e não é muito a minha vibe também. Então, ai gente, foi uma decepção para mim, infelizmente, porque o começo eu gostei tanto. Se continuasse na mesma pegada, seria um dos melhores livros do ano. Mas não foi o que aconteceu, então eu quase desisti dele. Eu só não desisti porque eu tinha esperanças de que o final retomasse o começo de alguma forma, mas não foi o que aconteceu. Então eu fui até o fim, mas eu quase desisti. Segunda pergunta, um livro que eu quase favoritei. Ai, gente, esse me dói o coração, porque eu queria muito ter favoritado. É O Arquivo das Crianças Perdidas, de Valéria Luiselli, pela Companhia das Letras, ou melhor, pela Alfaguara, que é um selo da Companhia das Letras, com tradução de Renato Marques. Esse livro, ele é todo perfeito, exceto o final, na minha opinião. E foi isso que fez eu não favoritá-lo. É um livro que fala sobre a viagem de uma família, a mãe, o pai e 2 filhos. Eles vão viajar de carro ali pelos Estados Unidos e tem um monte de coisas acontecendo, assim. Esse casal tá em crise, eles são jornalistas, eles também estão fazendo uma pesquisas muito interessantes, inclusive. Uma ligada à paisagem sonora de povos indígenas e a outra ligada à questão fronteiriça ali nos Estados Unidos com o México e das crianças que são separadas dos pais, né, no momento do cruzamento ali da fronteira. Então tem essa discussão e, gente, tudo muito bom, muito bem escrito. A Valéria Luiselli arrasou nesse livro. Porém, eu acho que faltou uma coragenzinha dela no final do livro de ir até o fim. Eu acho que o jeito que ela resolveu as coisas não foi o que me faria favoritar o livro. Então, por pouco eu não favoritei. Ele ficou sendo uma leitura excelente do meu ano. Nem sei de que ano, tá? Já faz um tempo. Mas não foi um favorito, infelizmente. Porque eu gostei demais desse livro. Só faltou o finalzinho. Terceira pergunta. Um livro que quase me fez chorar. Eu acho que ele não me fez chorar, tá? Eu vou falar esse. Eu, Empregada Doméstica, de Preta Rara, pela editora Letramento.
Olha o subtítulo do livro. A Senzala Moderna é o quartinho da empregada. A Preta Rara é uma autora de Santos, ela é rapper, historiadora, turbanista, modelo e influenciadora digital. E ela já foi faxineira, ela já foi empregada doméstica. E ela criou uma hashtag, eu acho que era no Facebook na época, nas redes sociais, para que as empregadas domésticas contassem relatos de coisas absurdas que elas viviam nos seus empregos. E esse livro é a compilação dessa hashtag que ela fez ao longo aí de algum tempo, não lembro se foram alguns anos. Então, se você for ver, ele tá todo separadinho por depoimentos, são vários depoimentos de empregadas domésticas, contando, assim, violências, humilhações que elas sofreram nas casas de família que elas trabalham. Então é um livro muito pesado, muito triste, assim, doloroso de ler. Eu não me lembro de ter chorado, mas é muito estranho, porque esses depoimentos, eles acabam se repetindo, né? Tem algumas violências que são tão recorrentes que a gente vai ficando meio anestesiada, é isso que eu quero dizer. Então, gente, é um livraço, eu acho que todo mundo deveria ler. Já faz um tempo que eu li também, acho que tá até na hora de reler. Quarta pergunta, um livro que eu quase dei 5 estrelas. As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, pra mim é um livro 4,5. Esse aqui é da Companhia das Letras, um clássico aí dos romances nacionais. Conta a história de 3 meninas que estão na faculdade, se passa em São Paulo em 1973. E essas 3 meninas, cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem as suas atitudes diferentes. E a gente vai acompanhando um pouco o fluxo de pensamento delas. Então não é um livro muito fácil de ser lido. Eu acho ele bem recompensador, porque eu acho que ele é mais arrastado no começo, mais difícil no início. E no final, pra mim, ele deslanchou. Então, assim, eu tirei essa meia estrelinha por causa um pouco dessa confusão, um pouco desse tom um pouco mais lento do início. Mas é um livro muito bom. Eu tenho vídeo pra ele aqui no canal, se você quiser saber mais. Mas basicamente, quase dei 5 estrelas pra ele. A quinta pergunta, um livro que eu quase peguei pra ler, mas ainda está me esperando na estante. Gente, esse aqui é a coisa mais engraçada. A Mulher que Escreveu a Bíblia, do Moacir Scliar, pela Companhia de Bolso. Esse livro é a maior Lady Murphy que existe, porque eu tiro ele da estante e coloco na minha bolsa pra levar, porque ele é fininho, ele é um livro de bolso, ele é tranquilo, né? Então eu deixo, assim, a postos pra pegar a qualquer momento pra ler. Só que toda vez que eu tenho tempo pra ler, eu não levei o livro. E toda vez que eu levei o livro, eu não tenho tempo pra ler. Então esse aqui é um que eu tô há tempos pra ler, quase lendo, mas eu nunca li ainda. Em breve, talvez. Vamos ver. Sexta pergunta. Um livro que quase não lembro que li. Esse, demorou pra eu saber. Eu fui olhar minha planilha, tá? Teve um que eu li há muitos anos, quando eu comecei o canal, e lá se vão mais de 10 anos, chamado Eu, Alex Cross, de James Patterson, pela editora Arqueiro. Eu acho que é um livro de suspense, não tenho certeza, tá? Porque eu realmente não lembro nada da história. E eu acho que não foi um negócio assim, eu não gostei. Só se apagou da minha memória, sabe? Se eu não me engano, foi um livro de parceria com a editora me enviou o livro, eu li e ok, sabe? Passou. Então, eu quase não lembro o que eu li, eu só lembro porque eu anotei. A sétima pergunta, um livro que eu quase comprei. Esse já foi umas 2 vezes que eu quase comprei e ainda não comprei, mas eu vou comprar. É A Mais Recôndita Memória dos Homens, de Mohamed Mbougar Sarr, pela editora Fósforo. Os livros da Fósforo são mais caros, né? Então eu penso 2, 3 vezes antes de adquirir algum. Geralmente é na festa do livro da USP que eu compro esses livros, né? Porque aí tem 50% de desconto. Mas esse foi um que já umas 2 vezes, assim, eu peguei, tava na minha mão, e aí eu falei, não vou levar dessa vez. Mas é um livro muito elogiado por pessoas que eu confio muito no gosto, e eu acho que eu tenho que dar uma chance pra ele. Disseram que é um pouco confuso também, mas vale a pena. Veremos quando eu comprar. Pergunta 8. Uma leitura que eu quase negligenciei, mas acabei amando. Também não foi muito fácil saber esse, mas O Sr. Loverman, de Bernardine Evaristo, pela Companhia das Letras, com tradução de Camila von Holdefer. Foi um livro que eu ganhei de aniversário, e eu não pretendia ler tão em breve, mas teve um momento ali que ele me chamou na estante, eu peguei, comecei a ler, e é um livro muito fácil, assim, ele é muito fluido, a leitura é muito tranquila,
E aí eu fui continuando. Ou seja, é um livro que eu quase deixei pra lá por um tempo, mas ele me chamou na hora certa. E muito bom, viu? Uma das melhores leituras aí do ano passado. Conta a história de um casal que já tá fazendo 50 anos de casado, mora na Inglaterra, mas é um casal do Caribe. Eles são negros, um homem e uma mulher. Porém, aos 74 anos, o homem da relação, que é o Barry, resolve se divorciar da esposa porque ele é apaixonado pelo melhor amigo. Ele resolve se assumir gay. Então a história tem a ver com isso, com esses dramas dele se aceitar, dele contar pra família ou não. A gente vê um pouco também da reação das filhas, da esposa, do próprio namorado. Então tem um monte de coisas envolvidas. É um livro muito legal. Que bom que eu não o negligenciei. Que bom que foi um quase. E a última perguntinha, um livro que quase teve o final perfeito. Ai, eu vou falar O Conto da Aya, da Margaret Atwood, pela editora Rocco, com tradução de Ana Deiró. A Margaret Atwood é uma autora canadense, e acho que vocês já sabem a história, né? Deu origem àquela série The Handmaid's Tale, que é uma sociedade distópica em que as mulheres são submetidas aos homens. A grande maioria das mulheres está estéril, e as poucas que não estão estéreis viram escravas. Elas viram úteros ambulantes, basicamente, elas precisam procriar. Então é um livro muito impressionante, tem essa questão de gênero pronunciada, muito bem escrito. E eu não gostei do epílogo, que é curto, mas eu gostaria de reler, pra falar a verdade, sabia? Na época que eu li, assim, não gostei muito, mas eu acho que eu preciso dar uma segunda chance aí pra rever os meus conceitos. Porque eu acho que eu gostaria mais, lendo pela segunda vez, sabendo que tem esse epílogo. Então é isso, gente. Essas foram as 9 perguntas. Escolhe uma delas pra responder aí pra mim nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar pra mim uma dica de qual tag eu devo fazer a seguir, ou de qual vídeo vocês acham que é legal mostrar alguns livros aqui pra vocês. E muito obrigada pela presença, por terem deixado um joinha. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!